Olá, bom dia! O Sergipe Rural está no ar. Confira os destaques da edição. Governo do Estado, através da Endagro, promove dia de campo em Arauá, no sul do estado, para capacitar agricultores sobre o cultivo do cacau. Produção sustentável. Embrapa Semiárido orienta produtores do sertão do estado sobre a viabilidade do plantio consorciado do sorgo para alimentação animal. Dias 11 e 12 de outubro acontece a primeira exposição Aras da Rainha, com pôneis como esse aqui, o Taj Mahal, campeão de provas aqui em Sergipe. E ainda, da terra para as telas. A artista plástico de Salgado revela o talento através das pinturas produzidas com as cores encontradas do solo do município. O Sergipe Rural está só começando. O governo do estado, através da Endagro, promoveu um dia de campo no município de Arauá para discutir técnicas do cultivo do cacau, incluindo o manejo de irrigação e as formas de adubar o solo. O evento, que contou com a participação de produtores e estudantes, também destacou a viabilidade econômica da cultura. A reportagem é de Patrícia Dantas e Jorge Henrique. No povoado Supira, no município de Arauá, mais de 30 produtores e estudantes participaram de um dia de campo promovido pela Endagro sobre o cultivo de cacau. Na recepção, os frutos do cacaueiro, as amêndoas e alguns dos derivados do fruto, como o chocolate 100% cacau e o mel de cacau. O incentivo ao cultivo de cacau é alicerçado em um trabalho bem realizado pela Endagro, que passou pelo zoneamento da cultura, parceria com instituições e agentes financeiros. Manuel da Conceição, anfitrião do evento, produz cacau tem mais de uma década com o apoio da Endagro e torce para que mais agricultores apostem na cultura, que tem um bom retorno financeiro. Eu acho interessante porque a gente, tendo muitos plantadores de cacau, se ampliar, fica mais fácil até para comercialização, e é uma cultura que rendável para os produtores. Então, quem tiver irrigação, sem irrigação não planta não. Quem tiver irrigação é bom plantar porque é rentável e produz bem. Em campo, os produtores de cacau e agricultores interessados no cultivo conheceram na prática aspectos importantes para o sucesso da condução do cacaueiro, como o correto manejo de irrigação. O engenheiro agrônomo Valberto Paulilo falou sobre as semelhanças entre a região sul de Sergipe e a área de origem do cacau e a importância da água para o cultivo. Aqui, para a nossa condição de Sergipe, a produção do cacau a gente tem que pensar em irrigação. Lá onde vem o cacau na sua origem, ele foi cultivado, né, e originado em regiões de precipitações mais elevadas, região amazônica, sul da Bahia. Então você tem precipitações acima de 2.000 milímetros, uma região que chove bem. Aqui, apesar da gente ter uma precipitação que atende à exigência do cacau, mas você tem uma chuva que ela não é bem distribuída. Então você tem um período em que a planta ia sofrer muito déficit hídrico. Isso você vai afetar totalmente a produção do cacau. Além disso, plantas jovens, elas são muito susceptíveis. A planta do cacau ela é considerada uma planta exigente em água. Planta nova, até 2 anos, ela é muito sensível. Então, qualquer déficit mais severo, você tem mortalidade alta de plantas novas e a planta adulta em produção, uma redução drástica na sua produção. Na estação sobre a correta adubação do cacaueiro, Elisaldo Maltas, técnico da Endagro, acompanhou de perto a implantação da cultura em Sergipe e entende que a correta nutrição da planta faz do cultivo uma aposta rentável. Todo mundo aduba. Só que o que a gente tem percebido é que a maioria dos nossos produtores em geral, eles adubam errado. E é isso que a gente quer alertar eles, porque uma coisa que eles têm que levar em consideração é a parte econômica. E adubo está caro hoje. E se você bota a adubação errada, você está jogando dinheiro fora. Então a gente vai orientar eles
todo o processo, desde a análise de solo até a prática de adubação, a calagem, como é que se faz os procedimentos, como é economizar dinheiro. Na prática da adubação também a gente tem como economizar. As alternativas que a gente tem para fazer adubação, tanto como adubo mineral como orgânico, tem o adubo foliar também, sabe? Então, todos esses pontos que a gente vai passar para eles. Alguns deles já fazem, mas fazem de maneira errada. O engenheiro agrônomo Renato Figueiredo e Damiana Ferreira apresentaram a água de vidro, uma tecnologia simples, muito eficiente e nutritiva e quase sem custo. Que é um formulado à base de cinza e hidróxido de cálcio, chamado cal hidratada cal de pintar parede. Essa solução vai permitir a planta de cacau reduzir sua transpiração e também vai ajudar a combater pragas e doenças. O cacau é uma planta que precisa de um certo controle da sua transpiração, por ser uma planta da Mata Atlântica e principalmente na região da floresta amazônica, onde ele foi originado. Então, como é uma planta que precisa de ter um sombreamento controlado, essa solução nutritiva à base de silício e de potássio que está na cinza vai permitir esse controle da transpiração, ao mesmo tempo que vai ajudar o cacau a controlar, no manejo do cacau, a controlar pragas e doenças, principalmente doenças fúngicas do cultivo do cacau. Agora a gente destaca as informações da meteorologia. A primavera chegou este ano em Sergipe trazendo temperaturas elevadas e redução nos períodos de chuva. Confira no mapa a previsão do tempo para os próximos dias no estado. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o tempo parcialmente nublado vai predominar no sábado e no domingo em todas as regiões do estado. Na segunda e na terça, o sol aparece entre nuvens, com possibilidade de chuva rápida e isolada em parte do litoral sergipano. No agreste e no sertão do estado, o tempo segue firme. Na quarta, quinta e sexta, a sensação de calor aumenta com a chegada de uma nova massa de ar quente. A temperatura durante a semana deve variar entre 22 e 35 graus. No município de Telha, a temperatura deve chegar aos 32 graus. 33 em Salgado e 34 graus em Carira. A seguir, Embrapa Semiárido promove experimentos com sorgo em Nossa Senhora da Glória. É depois do intervalo, a gente volta já. Dias 11 e 12 de outubro acontece a primeira exposição Anas da Rainha com pontos de todo o estado. Eu converso agora com a Júlia Umbelino, que é a organizadora do evento. Júlia, o Taj Mahal está aqui justamente para fazer esse convite. Me fala um pouquinho o que é que vai ser esse convite e quem que vai envolver. Então, nós iremos fazer nossa primeira exposição no dias 11 e 12. O público-alvo é em especial crianças e as pessoas apaixonadas por equinos. Nossa programação no dia 11 vai contar de manhã com uma gincana para as crianças e pela tarde vai iniciar o processo dos julgamentos da exposição, onde vai ser julgada a morfologia do cavalo e quão o padrão ideal da raça ele se aproxima. E o Taj Mahal é justamente um campeão nacional da raça pônei, né? Me fala um pouquinho sobre os títulos dele. Exatamente, Taj Mahal ele já foi reservado campeão nacional. Ele atualmente é reservado campeão nacional Master, que são os cavalos já com mais idade, como ele tem 17 anos. Mas como vocês podem perceber, ele é um cavalo totalmente íntegro, né? Com a saúde completamente perfeita. Júlia, e esse evento vai reunir quantos animais e de todas as partes do estado? Me fale um pouquinho sobre esse público. Então, essa exposição vai reunir 52 animais daqui de Sergipe, de Laranjeiras, de Maruim, de Itabaianinha, da gente que é de Estância, e vai ser uma prova mais estadual. Ela não será uma nacional, a nacional é no próximo ano. Júlia, a ideia de fazer essa primeira exposição é por causa do crescimento dos criadores de pônei aqui de Sergipe. E por acaso, gente, os criadores aqui de Sergipe são reconhecidos nacionalmente como bons criadores, como os melhores animais, né?
Isso mesmo, aqui em Sergipe, apesar do município muito pequeno, nós temos vários criadores. Na última nacional, dos 6 primeiros colocados, 3 são sergipanos. E aqui é uma grande crescente da raça, apesar de ser um município pequeno. Com certeza que tem os melhores animais, os melhores garanhões. E é isso que a gente espera ver nessa exposição. Júlia, o evento acontece aqui no Complexo Hípico Atlântico, mas o que pode vir para cá? Qualquer pessoa pode vir, a entrada será livre, gratuita. A gente conta com a presença de vocês para fazer uma festa animada, feliz, para virem conhecer essa raça que é apaixonante, e será um prazer receber todos. Júlia, as crianças são as principais convidadas aqui da festa, né? Ah, com certeza. As crianças, eles são um público muito especial para a gente, especialmente pelo pônei com esse tamanho, com a docilidade. Tenho certeza que toda criança que vier para cá vai se apaixonar. Júlia, muito obrigada. Tá aí o convite, 11 e 12 de outubro, aqui no Complexo Hípico Atlântico, para vocês de graça, para conhecer um pouquinho mais sobre os pôneis. É com vocês aí no estúdio. A equipe da Embrapa Semiárido tem orientado agricultores sobre a produção do sorgo com o uso de técnicas de plantio direto e consorciado de culturas. As tecnologias aplicadas visam o aumento da sustentabilidade e eficiência na produção agrícola da região do Alto Sertão Sergipano. Confira! O sorgo, apesar de não ser muito conhecido, é um dos grãos mais produzidos no mundo e pode ser usado para diversas finalidades. O sorgo é uma planta, uma gramínea forrageira, que é originária da África, muito resistente à seca. Ela já está no Brasil há diversos anos e tem sido muito utilizada na alimentação animal, como silagem. Também os seus grãos são utilizados na alimentação de aves e também na alimentação humana. Muita gente não sabe, mas as barras de cereal, muitas delas são usadas as sementes do sorgo para fazer aquelas barras de cereais que são comidas pela gente, consumidas por nós. Mas é uma planta muito rústica, uma planta que se adaptou muito bem ao Brasil, já tem diversos anos aqui e é uma planta que a gente vem trabalhando ao longo do tempo. O milho e o sorgo são da mesma família de grãos, mas são espécies diferentes de alimento. O sorgo começou a ser usado como alternativa ao milho por ser mais resistente às alterações climáticas. Mas o valor nutricional e energético dos dois são bem semelhantes. Uma das características principais do sorgo é que o sorgo ele não emite a espiga igual ao milho. Eles são plantas parecidas, mas em vez da espiga ele coloca uma panícula, que é aquele cacho em cima da planta. Outra característica do sorgo é que ele é 30% mais eficiente no uso da água do que o milho. Então ele é recomendado justamente para áreas onde tem mais seca. Locais como o nosso semiárido aqui no Sergipe, a gente tem que saber que o sorgo em determinadas regiões ele tem a possibilidade de produzir mais do que o milho e de ter menos frustrações de safra. Além disso, a produção do sorgo ela é muito semelhante à produção do milho em relação à massa produzida. Então, se o produtor vai produzir numa área de silagem 60 toneladas de milho, com o sorgo ele vai produzir em torno de 65 toneladas, porque a produção do sorgo é muito parecida com a do milho, sendo que o sorgo ainda tem uma característica muito mais interessante, que é que ele tem a rebrota, uma coisa que o milho não tem. Então, após o primeiro corte, se ainda tiver umidade no solo, o sorgo consegue fazer uma produção novamente sem nenhum custo para o produtor e essa segunda produção ela vai variar entre 30% e 35% daquela que foi adquirida no primeiro corte. O sorgo pode e deve ser cultivado em consórcio com outras culturas. As plantas utilizadas podem ter características diferentes. A glicídia você vai plantar ela no início da implantação da cultura e você só vai colher essa planta depois de 1 ano a 1 ano e meio. Já o sorgo não, é o que vai dar a rentabilidade para o produtor a curto prazo. Então o sorgo ele vai ter um ciclo de 90 a 120 dias para a produção de silagem. Então isso aí é muito bom para o produtor, porque ele está fazendo um planejamento a médio prazo com a glicídia e a curto prazo com o sorgo. É preciso estar atento às espécies que podem ser consorciadas quando o assunto é produção de forragem para alimentação animal. O uso da glicídia é o mais recomendado, segundo experimentos realizados aqui no campo experimental da Embrapa Semiárido em Nossa Senhora da Glória. A ideia é sempre passar para o produtor que o consórcio ele deve ser feito sempre com uma planta leguminosa. Por quê? Porque essa planta ela vai fixar nitrogênio e com isso vai fazer com que não seja necessário colocar ureia na plantação de sorgo. Então, além de você ocupar o espaço de maneira mais eficiente, você consegue também
aumentar a produção e diminuir os custos. Então isso é muito importante para o produtor. Então por isso que a gente faz esse consórcio aqui do sorgo com a glericídia. É um consórcio aqui onde a gente encontra o bom, o ótimo e o maravilhoso, porque você tem o sorgo, a glericídia e ainda tem os sistemas que a gente utiliza de plantio de conservacionistas. Uma outra cultura que pode ser adicionada ao consórcio de sorgo e glericídia é a urucloa. O capim urucloa, que o capim aqui na nossa região a gente chama de capim corrente. E esse capim ele não só entra na alimentação animal, como ele é a base para a gente fazer o plantio direto. O plantio direto, na verdade, é um plantio que é feito na palhada, com um sistema conservacionista, onde você não utiliza nem arado e nem grade. Então existe um maquinário específico para isso. E o milho, o sorgo, ele é plantado abaixo da palha que a gente consegue com esse capim. Então a gente faz a dessecagem do capim urucloa, do capim corrente. Esse capim ele vira uma camada de proteção para a semente, onde é armazenada umidade. E o mais importante é que você tem um sistema onde você conserva o solo, conserva os micro-organismos do solo, conserva toda a estrutura do solo, porque você não utiliza nem a grade nem o arado. Então, essa é uma tecnologia que está contemplada no Plano ABC do Ministério da Agricultura e, por isso, é muito importante a gente fazer isso. A seguir, a gente destaca o trabalho do artista plástico de Salgado que transforma o solo em arte e expõe todo o talento em pinturas do cotidiano. Fique com a gente, o Sergipe Rural volta já. De volta do intervalo, o Sergipe Rural abre agora espaço para a participação dos telespectadores que assistem ao programa e interagem com a gente nas redes sociais. E hoje o nosso primeiro abraço vai para o senhor José Wilson, que mora no bairro Rosa Maria, em São Cristóvão, Sergipe. Abraço também para o senhor Edson Bonini, que mora em Santa Fé do Sul, no estado de São Paulo. E ainda para a senhora Rosália Amparo, de Governador Valadares, em Minas Gerais. E antes de encerrar esta edição, a gente destaca o talento de um artista plástico do município de Salgado, no centro-sul do estado. Com a utilização de tintas produzidas por ele, extraídas da argila, ele encontrou a inspiração nas paisagens rurais do município para produzir seus quadros. Veja. Sobre a mesa, Walter nos mostra a matéria-prima que colore os quadros que retratam principalmente paisagens do município de Salgado. Amarelo, rosa, bege, verde. Na combinação delas, nascem outras cores e tons. A matéria-prima para obter as cores é encontrada facilmente a poucos metros de casa. Pelo caminho, começamos a perceber as cores se revelando no solo. Nessa área aqui, as cores parecem brotar da terra individualmente. Tons terrosos, rosáceos e amarelos. Essas cores foram percebidas pelo olhar sensível e atento de Walter. Poucas pessoas percebem, mas a gama é muito grande. É um leque de cores imenso. E que pode ser utilizado tanto para pigmentos de tecido, como fazer obras de arte, como eu faço, artes plásticas, e pintura de casa também. Nessa outra área, as cores aparecem em camadas. São muitos tons de rosa, cinzas e brancos. Aqui, para ele, é um verdadeiro mercado. A terra foi a primeira, né? Foi a minha paixão, a primeira paixão, assim. E por ser fácil de encontrar, o trabalho é muito menos dolorido, né? Já o pigmento extraído dos vegetais também eu consigo fazer e é muito gratificante. Você ir até a floresta, coletar os galhos e experimentar no cozimento para ver quais tons que eles vai nos oferecer e após isso fazer as decantações dos pigmentos e utilizá-los. Só que os pigmentos feitos com vegetais são pigmentos extraídos especialmente para pintura em aquarela.
Já em casa, ele revela que a ideia de pintar quadros usando as tonalidades do solo fez parte de um experimento. Veio da procura, né? A procura incansável de encontrar algo que tanto representasse o meu trabalho quanto representasse o meu município, de onde eu vim. Porque, tipo assim, não adianta só pintar, mas sim representar de onde você veio, o porquê que você está fazendo aquilo. Quando eu comecei a fazer as exposições na Galeria Álvaro Santos, eu trabalhava com tintas acrílicas, né? Então, ficava sempre um grilo atrás da orelha, sempre me perguntando, você tem que ir além, tem que ir além. E quando eu comecei a fazer as pesquisas de trabalhos de nomes renomados, como Rembrandt, como Leonardo da Vinci e tal, e descobri que eles também trabalhavam com terra. E aqui em Salgado, andando nos morros aqui, consegui encontrar a maior gama de cores possível para poder implementar no meu trabalho. E eu vi, isso aí é uma oportunidade. Então, eu não estou comprando tintas que vai prejudicar a minha saúde, mas sim utilizando algo de uma terra que eu nasci, que eu amo pra caramba, de onde eu vim. Com os conhecimentos de química de uma vida toda, ele transforma o solo em tinta, usando a decantação e adicionando elementos para o brilho e impermeabilidade das tintas. Ficou eu tenho que conseguir desenvolver algo que tenha impermeabilização, tenha uma boa aglutinação e que não seja contaminante, porque vai que a pessoa compra e os anos se passam e aquilo ali vai para a natureza, vai contaminar do mesmo jeito. Então eu pensei em todos esses fatores. Encontrei a cola vinílica, que é extraída da produção do cloro, que é extraído do sal, que é uma coisa que descobri há pouco tempo, apesar que eu gostava dela porque ela tem uma boa flexibilidade. E o acrílico, que vai dar brilho e impermeabilização na argila. O acrílico veio da minha arte mesmo de pintura civil, da pintura de casa, prédios e tal. Então eu usei o útil ao agradável. Então peguei um material que é usado na construção civil e readaptei a artes plásticas. Já que tem a tinta acrílica, então eu peguei a base da tinta acrílica utilizando com a terra, fazendo a minha própria tinta. Para Beto Góes, agente de desenvolvimento do Sebrae no município, encontrar talentos raros como o de Walter surpreende sempre. Sempre falo que vir a Salgado é sempre mergulhar na cultura e a gente se apaixona. E o que eu amo do meu trabalho é constantemente estar conhecendo esse tipo de trabalho, essas pessoas que, da partir da terra, da nossa regionalidade, da nossa cultura, querem empreender. E a gente dá esse suporte, acompanha, capacita e eleva uma arte a uma oficina, a geração de renda, a empreender com a cultura também. A pessoa ao ver o município, ela quer saber o que tem aqui, né? Quer conhecer as coisas que tem aqui. E acho que nada representa melhor um pedacinho da cultura, da arte de Salgado, do que a terra de Salgado está retratada como uma obra de arte. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para pgmsergiperural@gmail.com ou através do nosso número, anote aí, 999284631. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram do programa. É só procurar por @Sergipe_Rural. Obrigada por sua companhia. Próxima semana estaremos de volta.